Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, ele vai entrar num assunto importantíssimo, tá? Só que esse assunto é direcionado à igreja. Presta bem atenção. A igreja de Corinto tinha um pastor. Amém? Quem era o pastor de Corinto? Apolo. Amém, Jesus? Tinha um pastor. Preste atenção que neste momento, nesse capítulo 5, Paulo vai direcionar a igreja. A igreja é só o pastor? Não. A igreja somos todos nós, tá? Então preste atenção no que Paulo vai falar para a igreja. Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Paulo está dizendo. O que se ouve que há imoralidade entre vós. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Olha que tipo de comportamento que tinha dentro da igreja de Corinto, e a igreja estava aceitando isso. A igreja era quem? Todos. Não era só o líder, não. Não era só o pastor, não. Não era só a irmã do louvor, não. Não era só os diáconos, não. Era toda a igreja, tá? Um tipo de imoralidade que nem nas pessoas do mundo se via. Que nem nas pessoas que estavam se convertendo se via fazendo. Misericórdia, irmão. O crente, quando tem que quebrar tudo, quebra mesmo, né, irmão? Não, cá entre nós, não é? O crente, quando ele tem que arrebentar, ele arrebenta com tudo mesmo. Pior que gente do mundo, irmão. Não sei se é paixão refreada, represada, eu não sei o que acontece. Eu só sei que quando o crente tem que cair, ele arrebenta com tudo mesmo. Isso é muito perigoso, irmão. Então a gente precisa policiar, a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Amém? Então, Paulo começa assim: que nem se vê entre os gentios. Isto há quem abuse da mulher de seu pai. Aí ele dá nome ao pecado. Tinha alguém dentro da igreja de Corinto que estava tendo relacionamento com a mulher de seu pai. Misericórdia. Que coisa suja do diabo. Presta atenção nisso, irmãos. Aí, ó, versículo 2. Estais orgulhosos. Estais orgulhosos quando deverias estar menos, estais orgulhosos quando devereis estar ao menos entristecidos, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. A igreja estava batendo palma, irmão, alegre. Que coisa boa acontecendo no meio de nós. Só que Paulo falou: vocês tinham que ter vergonha na cara. Vocês deveriam estar entristecidos por essa imoralidade que está acontecendo no meio de vocês. Vocês sabendo e não resolve isso. Não expulsa o irmão que está fazendo isso. Ele fala em expulsar. Ele não fala em conversar. Ele não fala em abraçar, em orar. Não. Ele fala em expulsar. Presta atenção na colocação das palavras, irmãos. Tá? Presta atenção. Fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em o nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Seja entregue a Satanás
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, e não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Bem, vamos entender então, contextualizar essa fala de Paulo. Bem, Paulo veio esta revelação a Paulo. E como que a gente sabe que é revelação? Porque Paulo fala que em espírito estava com eles. Aí você fala assim, pastor, como isso? Presta bem atenção. Paulo era o anjo daquela igreja. Paulo fundou aquela igreja. Paulo, como diz no próprio capítulo 2 aqui da primeira carta aos Coríntios, ele lançou como um fiel construtor o fundamento daquela igreja. Então, mesmo ele estando ausente da igreja, mesmo ele não estando presente dentro da igreja, mesmo os irmãos estando ali trabalhando, cultuando, sem a presença dele, Paulo estava presente em espírito. E em espírito Deus revelava todas as coisas a ele. Quem está entendendo, diga amém. Conseguimos esconder alguma coisa de Deus? Nada. Nada, nada, nada. E aqui, igreja de Coríntios, nem de Paulo conseguia. Muito menos de Deus. Então, vou começar ali de novo. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, a quem abuse da mulher de seu pai. Então havia esse pecado dentro da igreja. Estava acontecendo com um homem e uma mulher que estava dentro da igreja. E se Paulo sabia, outros irmãos que estavam ali também sabiam. Só que ninguém fez nada para poder resolver esse problema. Amém? E aí no versículo 2 é só: estais orgulhosos, quando deverias estar ao menos triste. A igreja estava orgulhosa que estava acontecendo este mal no meio deles. Porque eles estavam buscando os seus próprios interesses, os irmãos em Corinto. Estavam buscando os seus próprios interesses, estavam buscando servir a Deus da sua maneira, entendeu? E quando algum ser humano começa a buscar a Deus e enfia na sua cabeça, não, eu posso servir a Deus, mas eu vou servir a Deus do meu jeito. Aí servir a Deus, muitas das vezes do jeito de um, do jeito do outro, um vai determinar assim, não, Deus é amor, eu posso beber um pouquinho. Irmão, terrível. Agora eu não sei aonde que os caras se perdem para fazer isso. Sabe o que é isso? A vontade. E aí o cara começa o quê? O cara começa a encontrar brechas, tenta encontrar brechas na palavra de Deus para sustentar o seu argumento que se pode fazer tal coisa. Não era diferente na igreja de Corinto. A igreja estava orgulhosa de ter essa situação acontecendo dentro da igreja. Para eles aquilo estava sendo uma coisa nova e que Deus estava aceitando. Só que Deus foi lá e revelou para Paulo, o fiel construtor daquela igreja. E Paulo chegou, aleluia, com o machado na mão. Porque toda árvore que está de pé e não dá fruto, mete-se o machado, corta e a lenha é jogada no fogo.
Amém? Então, meu irmão, não tem essa de evangelho light, sabe? Não tem essa de evangelho segundo eu. Não existe. Ou você segue o que está escrito, da maneira que está escrito, ou você larga a mão disso. Vai viver a sua vida. E no final das contas, você vê para onde você vai. Amém, Jesus? Então, Paulo vai continuar dizendo assim: estais orgulhosos, ou devereis estar tristes, para que fosse tirado do vosso meio quem comete tal faltas. O que Paulo estava dizendo? A pessoa está aí ainda, entendeu? Os dois estão aí ainda, tomando ceia, participando do culto, dando paz do Senhor, mas o dever de vocês já era para ter colocado fé. E por que Paulo fala tão, vamos dizer assim, firmemente, de uma atitude que por muitos até é reprovável? Que isso, fazer uma acepção de pessoa, querendo colocar para fora o irmão. Mas se você for estudar sobre isso, isso aqui é amor. Isso aqui é o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a igreja se perca por causa de um. Isso é o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é como o nosso amor. Para muita gente, botar uma pessoa imoral para fora da igreja é exceção de pessoas. Mas cadê o amor? Cadê o amor? Mas o amor de Deus não encobre pecado. O amor de Deus não é injusto. O amor do homem é, mas o amor de Deus não. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Um jovem não habilitado pega o carro do pai escondido, vai para a balada com os amigos, bebe, usa droga, na volta atropela alguém e mata. A polícia chega, cadê a habilitação, faz o teste para fora, tá bêbado, não tem carteira, é de menor, é apreendido. Vai lá diante do delegado, o delegado vai chamar o pai. O pai chega: meu filho, puxa vida, por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso. Aí o delegado fala assim: o seguinte, ele tem 16 anos ainda, é 3 anos da Fundação Casa, você paga uma fiança e tira o seu filho. Aí ele fala: não, eu amo meu filho, eu vou pagar a fiança e vou levar para minha casa. Esse é o amor de Deus? O amor de Deus é o quê? Você cometeu, você tem que pagar. Esse é o amor de Deus. Mas prega esse amor de Deus para quem está lá fora. Ninguém aceita. Por quê? Porque todo mundo quer ser bajulado, todo mundo quer a mãozinha na cabeça, é ou não é? Todo mundo quer, é ou não é? Sombrinha, água fresca, não é mesmo? Mas não, o mundo está sendo enganado. E tem várias igrejas pregando errado. Porque o amor de Deus não é como o amor do homem. E tem muita gente pregando o amor de Deus como se fosse o amor do homem. E não é. Aqui Paulo está pregando o amor. Pega essa pessoa, pega esse casal, põe para fora. Para que não venha contaminar a igreja. Para que não venha destruir a obra que nós começamos aí. Isso não pode viver no meio da igreja. Não fique orgulhoso com isso, não. Você devia estar triste por isso. Entenda isso, igreja. Entenda isso. E você vai começar a entender o porquê que muitas das vezes nós somos firmes em algumas decisões. O porquê que muitas das vezes nós temos que falar com autoridade em alguns momentos. Para que não se perca a obra de Deus. Isso é amor. Amém, Jesus? E aí ele vai falar: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Aí ele vai falar: em o nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, olha o que ele diz, junto vocês, igreja aí, junto com o meu espírito, porque em espírito estou presente. Olha Paulo dizendo, que espírito estou presente, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Meu Deus do céu.
seja entregue a Satanás para a destruição da carne, e que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo estava dizendo aqui? Que em espírito ele já tinha orado, e Deus confirmou: põe essa pessoa para fora, põe ela no mundo de novo, joga lá no mundo, joga lá, para que, aí ele fala do tempo, para que a carne, né, para que entregue a Satanás para a destruição da sua carne, o ato do pecado, destruição da sua carne. Daí ele diz: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que Paulo falou? Joga no mundo para que eles venham se arrepender. Joga lá, tira fora da congregação, não deixa aí, para que isso não vire uma prática dentro da igreja, para que as pessoas achem que normal isso acontecer, essa moralidade no meio da igreja. Põe no mundo e que eles se arrependam lá fora, porque eles põem a mão na consciência e vê o que eles fez de errado, e aí eles se arrependam, para que eles sejam salvos no último dia do Senhor. Isso é amor. Isso aqui é o amor de Deus. Amém? Então, nós, igreja, nós juntos aqui, ó, nós precisamos ter uma linha de raciocínio, seguir a palavra de Deus como ela é, para que não haja isso no nosso meio. Amém, Jesus? Para que esse mal caia por terra e não contamine a igreja, não contamine a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Então temos que ser duros, implacáveis contra o pecado. Amém? Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Amém? E ele vai dizer mais: não é bom o vosso orgulho. Está vendo? O que o orgulho faz com o homem? O orgulho faz o homem negar a própria palavra de Deus. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Aí ele está falando, não está vendo o que o orgulho faz? E o que é levedar a massa? É inchar a massa. Deus queria uma igreja inchada? Não. Deus queria uma igreja pura. E quando ele fala de fermento, ele fala das contaminações do mundo. Aí você vai ficar inchado. Meu Deus do céu. E aí ele vai dizer mais: lançai fora o fermento velho, se livra deste pecado, se livra desses pensamentos. Arrebentaram com a vida da mulher, mas deixaram o pastor dentro de cima do púlpito. Então, meu irmão, nós precisamos nos livrar do fermento velho. E o fermento velho é a velha vida, é os costumes pagões, amém? É os pecados que cometíamos antes. Precisamos deixar isso daí. Aí ele fala: lançai fora o fermento velho para que vos sejais uma nova massa. Amém? Uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida, que não aceita a imoralidade, que não aceita o pecado, que não aceita coisa errada, que ande na justiça de Deus. Não que você vai ficar apontando erro na vida das pessoas, não é isso, mas você não vai se contaminar com aquilo, não vai fazer parte, não vai apoiar aquilo. Amém? Sim, sim, não, não. Aí ele diz, aleluia: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento. Quer dizer, ele falou: olha, nós fundamos a igreja cresceu, todo mundo era sem fermento. Quer dizer, havia abandonado a velha vida, mas eles voltaram a se contaminar. Amém, Jesus? Aí você olha um crente, simples, né? Você vê um irmão lá simples, às vezes chinelo de dedo, né? Anda de calça comprida ainda em tudo quanto é lugar, né? Nem bermuda coloca, que tem vergonha de andar. Não tem nada contra isso, eu acho até legal.
Eu mesmo não uso bermuda para nada. Quando eu vou em algum lugar de bermuda, eu me sinto mal pra caramba, porque eu sei que o pessoal, né, se conhece eu como pastor. Às vezes eu vou rápido, saio de serviço correndo, minha roupa estava molhada, eu precisava passar em algum lugar, botei uma bermuda. Nossa, eu fico, sabe? Nossa, eu entro e saio correndo. Porque onde eu vou de calça. Por quê? Porque os mais fortes têm que cuidar dos mais fracos, né? Paulo falou sobre isso, ó, se tem um irmão do seu lado, tá começando agora, tá vendo que ele tá fraco na fé ainda, se ele fala, sabe, não vou comer carne para não me contaminar, não coma também, ajuda o irmão. Não vai comer carne perder, que você vai acabar com a vida do rapaz. Então a gente precisa entender isso. Às vezes, muitas vezes eu vim aqui na igreja de bermuda, né? Tô falando de mim, tá, irmão? Tô falando dos irmãos não, mas eu como pastor, chego aqui de bermuda na igreja. Puxa, eu já vim de bermuda na igreja, mas me sinto mal. Imagina alguém entrando aqui e falando, pastor, fala uma oração para mim, o pastor dando bermuda. Eu me sinto mal, irmão. Então muitas das vezes a gente anda só de calça mesmo, para não dar mau exemplo, né? Vamos dizer assim. Mas não tem nada a ver com bermuda, viu, irmão? Não tem nada a ver, eu tô pregando contra bermuda. Se você usa, maravilha, pode usar, não tem problema nenhum. Estou falando eu como pastor. Amém, Jesus? Só que a gente precisa, né, saber dessas coisas, porque o cargo que a gente exerce, a função que a gente está, temos que passar uma boa visão para as outras pessoas, porque às vezes as pessoas não entendem, levam para o outro lado, e isso acontece muitas das vezes para poder envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Aí ele vai dizer, aleluia, pois Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que ele está dizendo? Jesus Cristo já pagou tudo. Ele é a vossa Páscoa, né? Então o que vocês estão inventando de novo? O que vocês estão querendo mudar? Se Cristo já pagou tudo. Entenda isso, irmãos. A palavra de Deus já foi escrita. Então não adianta você querer mudar o que está escrito. Nós precisamos viver essa palavra. Amém? Essa palavra é para mim, essa palavra é para o João, essa palavra é para Ciclano, essa palavra é para o europeu, essa palavra é para o japonês. É a palavra. Não muda. Mudou de estado, mudou a palavra. Não. Mudou de cidade, mudou a palavra. Não. Mudou de país, mudou a palavra. Não. A palavra é Jesus, Jesus é a palavra. Amém? E aí o versículo 8. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho. O que ele está falando? Vocês deveriam estar felizes, alegres, na presença de Deus, cumprindo a palavra de Deus, fazendo uma festa mesmo, por ter nascido de novo. Mas vocês estão fazendo tudo isso ainda com fermento velho, com contaminações que vinham do passado. Olha que coisa terrível, irmão. Cuidado. Cuidado servir a Deus com pecado de estimação na vida. Cuidado. Sabe, às vezes, né? Você tem um cachorrinho lá na sua casa, você não cuida dele? Às vezes tem um pecado de estimação que ele é um cachorrinho, você está cuidando dele todo dia. Todo dia um pouquinho, olhando um pouquinho. Todo dia vendo um pouquinho. Não é? Todo dia falando um pouquinho. Todo dia agindo da mesma forma. Você está alimentando isso. Amém? Até eu vi não sei se isso é verídico, mas eu acho que é mais uma parábola de um homem que foi caçar, né, no meio do mato e acabou achando um filhote de tigre. E ele abraçou o filhote de tigre e trouxe para casa. E ele cuidou do tigrinho, o tigrinho foi crescendo, ele foi cuidando. O bicho chegou na idade, né, adulta, o tigre, na casa dele. Isso aconteceu? Quando ele chegou na idade adulta, ele comeu o rapaz. Matou o rapaz. Cuidado, irmão. Você vai alimentando o pecado cresce, uma hora ele vai te engolir. Ele vai acabar com a sua vida. Amém, Jesus? Tolerância zero. Quem está entendendo, diga amém. Tolerância zero. E não podemos aceitar isso. Amém, Jesus? Aí ele diz: nem com o fermento da maldade, aí tá vendo?
quais são as contaminações, do que ele fala que é o fermento, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade. Porque quem anda em sinceridade, quem anda em verdade, não tem fermento nele. Amém? Aí você pega um pãozinho da Santa Ceia, né? Pãozinho da Santa Ceia, magrinho, coitado, amarelo. Nossa, que pão feio. Aí você pega um pão com fermento, que pão lindo. Nossa, baita de um pãozão italiano, que pão bonito. Né? Mas qual faz mais bem para você? O sem fermento ou com? Amém? Então tudo que é polarizado faz mal para a nossa vida. Tudo que é de uma maneira natural faz bem para a nossa vida. Eu ouvi um especialista falando que hoje a causa do câncer no mundo é por causa da alimentação. Alimentos ultraprocessados está matando a população no mundo inteiro. São produtos que trazem câncer, porque são ultraprocessados, industrializados. E o que o médico falou? Então o que nós temos que fazer? Abrir menos embalagem e descascar mais. Amém? O que nós temos que fazer para garantir a nossa salvação? Ler mais Bíblia. Amém? Ler mais Bíblia e parar de ouvir coisas que não têm fundamento na palavra do Senhor. Amém, Jesus? Aí Paulo fecha dizendo: nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Olha que coisa linda. A sinceridade e a verdade são atos que são dominados pelos verdadeiros cristãos, que não são polarizados pela contaminação do mundo. Então quando você não tem malícia, você não tem olhos maus. Quando você não tem malícia, você não tem o pré-julgamento. Amém? Quando você não tem malícia, você não contribui o mal por mal, mas contribui o mal com o bem. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então, Paulo está escrevendo, esta situação foi revelada por Deus para ele. E aí eu falo para você, isso acontece, pastor? Acontece. Porque muitas das vezes acontecem coisas que Deus fala conosco. E aí, é claro que nós precisamos provar se isso que chegou foi Deus mesmo. E aí a gente faz a prova. Que é claro que a gente não vai ouvir qualquer voz e sair falando. A gente põe a prova. E Deus prova e Deus mostra que é verdade. Amém? Então tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Porque de Deus nós não escondemos nada. E nós como igreja, porque isso aqui Paulo falou para a igreja, nós como igreja, nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos estar lutando contra isso, para que haja o ambiente mais propício possível para que Deus venha habitar aqui. Amém? Por isso que cada um vigiando a sua vida, cada um vivendo a palavra de Deus, cada um fazendo o que está escrito, já é de bom tamanho. Amém? E como igreja que a gente possa, aleluia, né, estar conduzindo cada um de nós. Você ajudando o irmão, eu ajudando a igreja, outro irmão ajudando o outro, caminhando rumo ao céu, não rumo à perdição. Amém, Jesus? Não rumo à perdição. É isso que nós temos que fazer. Um irmão perguntou para mim, eu não aceito a Santa Ceia só para algumas pessoas. A Santa Ceia para mim tem que ser aberta para todo mundo. Eu falei assim, nossa, que bonito. Para todo mundo? É. Então você tem um irmão lá que você sabe que está traindo a esposa, você vai dar ceia para ele? Você sabe que tem um irmão ali que o homem gosta de uma cachaça, você vai dar ceia para ele? Você sabe que tem dois casais ali
que não são casados, mas dormem junto. Eles vão beber a ceia aqui, vai dormir junto. Que coisa linda! Que maravilha! É esse o evangelho que você quer viver? Um evangelho sem restrição? Deus restringiu tanta coisa na Bíblia. E hoje o povo quer viver um evangelho sem restrição. Não. Aí falou para mim assim, mas cadê o amor? Eu falei, o amor? Deixa eu mostrar para você onde está o amor aqui. Peguei essa passagem e falei, ó, Paulo mandou colocar para fora. Ó, o amor de Deus aqui, ó. Paulo mandou pegar o camarada e jogar lá na rua, lá, ó, sai fora, aqui na igreja você não participa mais. Aqui você não entra. Irmãos, tem gente querendo ter o mesmo direito que eu tenho, que você tem. Nós que estamos aqui já renunciamos o mundo, nós aqui já pagamos o preço, né, de dizer não para nós mesmos, abrimos mão do nosso pecado, mudamos a nossa vida. Aí chega um cheio de pecado, tá entendendo? De qualquer jeito, e quer ter o mesmo direito que você tem. Isso é certo ou errado? Amém? Ah, mas está fazendo exceção de pessoa. De jeito nenhum. Exatamente. Tem vários argumentos, né? Mas nós sabemos que a ceia do Senhor é um compromisso com Deus. Amém? E esse compromisso com Deus não pode ser da boca para fora. Tem que ser de coração. Exatamente. Exatamente. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos continuar do versículo 9 ao versículo 13, tá bom? Terça-feira que vem. E vamos fechar mais esse capítulo para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?